Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor de nosso Deus, que é Pai, e na força de Jesus, nosso Senhor Salvador, e na força do Espírito que Ele enviou, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, Deus nos reúne neste amor e nos chama a voltar para Ele. Por isso, mais uma meditação, vamos partilhar com você a meditação do Volta para Deus. Volta para Deus, um momento de oração, um momento de meditação que nós temos através do canal das redes sociais. Por isso pedimos ao Espírito Santo de Deus que venha iluminar os nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, para que, a exemplo dela, nós possamos estar sensíveis à ação, à palavra de Jesus em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mas antes de a gente começar a nossa meditação, a partilha da nossa meditação, eu convido a você também a divulgar este canal, convido a você a compartilhar este canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, é só apertar lá embaixo inscrever-se e apertar aquele sininho que tem do lado. Também divulgue esse canal para outras pessoas, para que possamos ter mais pessoas nesse canal e assim a palavra de Deus possa ser transmitida a tantas outras pessoas. Essa palavra de Deus que possa entrar nos nossos corações e fazer a obra nova que Deus tanto deseja em nós. Convido você então a fazer essa obra de evangelização, que é levar um canal de evangelização a outras pessoas. Hoje eu quero partilhar com você esse título: Mea culpa, mea máxima culpa. Minha culpa, minha máxima culpa. O reconhecimento que nós somos culpados. É necessário isso. Porque se nos sentimos autossuficientes, nós não vamos dobrar o nosso joelho para escutar o Senhor. Nós não vamos dobrar o nosso coração, que às vezes tem bloqueios, culpas, falhas, para escutar a voz do Senhor. E reconhecer a nossa culpa, reconhecer os nossos pecados, é uma ação grandiosa. Não é de gente pequena, não, é grandiosa. Porque quem reconhece os seus defeitos, as suas falhas, tem um coração grande e assim cada vez mais se encontra com o Senhor. Mas eu quero falar sobre este título, Minha Culpa, Minha Máxima Culpa, um pouco em cima do nosso tema atual desses anos 2020 e 2021, que é a pandemia do coronavírus. Então nós estamos vendo que essa pandemia está no nosso meio e tem causado realmente muitos danos, muitas mortes, muitas pessoas se foram do nosso meio, muitas pessoas sofreram, pessoas que tiveram sequelas também, muitas famílias assim sofreram com a ausência. Mas essa pandemia, esse vírus chegou. Há investigações e talvez descobrirão como surgiu este vírus, o vírus do Covid.
Mas é certo que este vírus é fruto da busca insana de poder, de conhecimento e curiosidade do homem, que consequentemente aí surgiu uma pandemia que desencadeou muitas mortes e sofrimentos. O homem, ele tem um desejo de poder, de conhecimento, curiosidade, e às vezes ele ultrapassa os seus limites e também ultrapassa os seus cuidados e causa até coisas no nosso meio, como foi essa pandemia. Há investigações de como aconteceu, como começou, mas uma coisa é certa, é o conhecimento, curiosidade e o poder do homem, que muitas coisas trágicas acontecem no nosso meio. E nesta pandemia, na esteira da pandemia, nós vimos estampar, nós estamos vendo nas redes sociais, nas mídias e assim por diante, né, a falta de ética, a falta de moral, a falta de empatia e também a falta de fraternidade do homem, das pessoas. Há discussões, brigas, acusações, foram a tônica de muitos daqueles que administram a vida pública e de outros segmentos. Quantas pessoas, nossa liderança política, as mídias, nas redes sociais, também nos grupos em comum, quantas vezes houve discussões, brigas e acusações, né? Que isso é muito ruim para o coração do homem. Então, nós percebemos o quanto a humanidade está doente de valores. Nesse contexto, nós acabamos percebendo, não só por causa dessas discussões em torno da pandemia, mas em torno de tantas outras coisas, nós estamos vendo como a humanidade está doente, mas doente de valores, doente de verdadeiros valores. Lembrando um texto bíblico de João, capítulo 18, versículo 33 até o 38, quando Jesus se encontrou com Pilatos, lá na audiência que ele teve com Pilatos, e Pilatos pergunta a Jesus: o que é a verdade? Pilatos pergunta: o que é verdade? O que é a verdade? Muitos encontros têm as suas verdades, muitas pessoas têm as suas verdades, muitos segmentos têm as suas verdades, muitas ideologias têm as suas verdades, mas o que é a verdade? Nós vimos também nas mídias, nos homens públicos e outros segmentos, o quanto está difundindo a mentira, quanto está difundindo os fake news, as mentiras, no fato de acusar o outro para se inocentar e se justificar. Acuso fulano, acuso Beltrano, acusa aquele político, acusa aquele outra pessoa, acusa aquela rede social, acusa aquela mídia, ou acuso fulano para me justificar ou também colocar a culpa no outro, se inocentando. Lembramos como fizeram Adão e Eva. O que aconteceu lá? Quando Adão desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Eva acusou Adão: ah, foi ele. E Adão acusou Eva: ah, foi ela. Né? E que eles acusaram a serpente. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 11 até o versículo 13. Né? A acusação, jogando a culpa um para o outro, tentando justificar a desobediência a Deus. E não assumir a desobediência e tentando justificar a sua desobediência, um acusou o outro e chegou a acusar a serpente. E também jogando a culpa em Deus por eles ter obedecido à tentação da serpente.
um jogou a culpa no outro para se justificar, até justificar porque se deixaram levar pela tentação da serpente, porque obedeceram à serpente. É grave as justificativas, o tentar se justificar, inocentar quando fez algo de errado. Onde está a verdade, então? Pilatos perguntou. Nós temos cada um a sua verdade. Então onde está a verdade? A verdade está em Jesus. Caminho, verdade e vida. Ele é a única verdade. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Jesus, então, é a verdade. A única verdade a qual nós devemos nos apoiar. A humanidade precisa, então, voltar a olhar para Jesus e reconhecer que somente Jesus é a verdade. Que precisamos colocar Jesus como referência da verdade. Senão continuaremos a inventar verdades ou transformar mentiras em verdade. Enquanto nós estamos nos afastando de Jesus, nos desviando de Jesus, nós não vamos encontrar a verdade, porque a verdade só está nele. Jesus disse aos apóstolos, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Talvez a pandemia também não está evidenciando a omissão da igreja em realizar esse mandato. Como nós vimos na pandemia, nesse momento, no mês de julho de 2021, já está se retornando, mas é quase um ano ou mais que foram sem celebrações, sem missas ou online, sem encontros, e o silêncio, às vezes, da igreja. A igreja que sou eu, essa igreja que é você, né? Então, essa pandemia também evidenciou essa falha do cristão, da igreja. Pregai o evangelho a toda criatura. Nós deixamos de pregar o evangelho. Não pregar só falar, mas vivenciar o evangelho. Talvez a humanidade está vivendo a mentira porque a igreja não anunciou ou anunciou pouco a verdade, que é Jesus. Talvez não anunciou ou anunciou pouco a verdade, que é Jesus. O tempo desta pandemia talvez não foi encurtada porque a igreja não clamou como devia. Poderíamos ter clamado mais, talvez evangelizado mais, talvez feito mais momentos de oração. Não precisávamos fazer aglomerações, mas o Espírito daria sabedoria para fazer momentos aonde as pessoas poderiam se encontrar com Jesus e ser consoladas e assim também serem curadas e serem libertadas. Então, será que a igreja não se omitiu, como fez o profeta Jonas? Jonas, em vez de ir para Nínive, ele foi para outro lugar. Mas quando, depois dos percalços, ele foi para Nínive, com medo, né? Ele fugiu de lá, mas quando ele voltou para Nínive, ele entendeu a sua tarefa e salvou muitas vidas da cidade de Nínive. Quantas pessoas foram curadas, convertidas, o rei daquela cidade se converteu. Precisamos então ser Jonas, precisamos ser profetas, precisamos ser cristãos. A igreja precisa. Possa a igreja, em toda a sua hierarquia, e também os religiosos e os leigos, assumirem que esta minha culpa, minha máxima culpa, por minha culpa, minha máxima culpa, que a pandemia aconteceu o que aconteceu. Poderíamos ter aliviado, poderia ter melhorado, poderia ter
passado por essa pandemia sem tantas situações se a igreja tivesse assumido o seu protagonismo da humanidade. Essa humanidade que precisa conhecer Jesus, essa humanidade que precisa viver novos céus e nova terra, é o que Jesus oferece. Que o Espírito de Deus repousa sobre nós, que o Espírito de Deus dê-nos sabedoria para assim anunciar a palavra de Deus, levar a cura, a libertação, levar a salvação a todos aqueles que precisam para a humanidade, para que a humanidade conheça a verdade e a verdade liberta, que a humanidade conheça Jesus e a humanidade possa superar as suas dificuldades. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a bênção ao Senhor. Por intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus recaia sobre nós, sobre nossas famílias e sobre toda a humanidade. A bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.